Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Não se preocupe com o que está aqui atrás, né? Aqui está um rabisco danado aí, tal. A gente foi do vídeo passado, que a gente estava explicando algumas coisas aqui, tá? Então vamos lá. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, faça aí, divulgue o canal, compartilhe os vídeos, comente, gere engajamento. E se você quiser ajudar financeiramente esse canal, nós não somos nenhum, como diz o povo por aqui pelo norte, um pedichão, né? Mas a gente pede a colaboração das pessoas, sim, pedimos, entendeu? Se você quer ajudar o canal, por favor, anote o Pix. É robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. A chave Pix está na capa do vídeo, na thumbnail. E tem mais outro detalhe, eu sei que tem pessoas que assistem o canal que são pessoas que ainda não aprenderam a lei do fluxo e refluxo. Porque não adianta você simplesmente guardar dinheiro. Guardar dinheiro é muito bom, mas o dinheiro ele tem que movimentar, porque o dinheiro também é energia. Então, se você concentra a energia, a tendência é que ela não faça o seu processo de expansão. Então, na hora que você doa ou você compra algo, você automaticamente faz um processo de retorno para você, correto? Então, ajude se você puder, ok? Nós estamos fazendo aí uma série chamada, já vamos aí para o 17º vídeo, né? Que é Humanos, a Guerra das Raças. Muita gente, se não acompanhar desde o início, não vai entender, né? Eu sempre falo isso, não adianta pegar um vídeo aqui, outro ali, e aí vai, vamos ver. Eu costumo dizer o seguinte, procure, tá, dentro das possibilidades, ver cada vídeo. Não é? Nem que você faça uma maratona, mas faça. Tá? É que nem série, né, por temporada. Que você não tem como pegar uma série com 5 temporadas e assistir cada uma com 10 capítulos, entendeu? Então você vai ter que acompanhar aqui o canal devagarzinho, correto? Correto, muito bem. Dito isso, nós vamos fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, que a grande questão que a gente se pergunta, né, é que tudo que aconteceu, né, aqui o pleroma, né, e aí quando o Yalda Balot cai junto com Sofia, ela sai da zona do pleroma e vem em direção ao caos, que na verdade é o abismo, é o fosso, é o vazio, é o kenoma, é o terron do Gênesis, né? Terrou, vavoru, terrou, vavoru, tá? Então, está se referindo a um abismo profundo, as profundezas abissais, tá? De um mar primordial, né? Que era como se compreendia a cosmologia antiga. Então, de alguma forma, ele criou esse sistema aqui, tá? No meio de tudo isso, ele resolveu criar uma bolha dentro do sistema, tá? E essa bolha, você queira chamar ela de universo, omniverso, tá? Ou, se você preferir, eu costumo dizer que essa bolha aqui é onde está a Terra, tá? Você pode dizer que ela é o universo. Eu
diria assim que ela é um pouco o nosso mundo, a nossa realidade, tá? Porque eles não tinham a compreensão no passado dessa realidade do universo, não sei quantos bilhões e milhões de não sei quanto, tá? O universo bariônico, que é 5%, é isso tudo aqui, ok? Essa grande bolha aqui. Tudo para cá é 90%, 97%, 95%, que é matéria e energia escura. Esse universo aqui é feito de antimatéria. Ok? Ele é pura energia, pura luz. Tá? Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus habita numa luz inacessível. Então, há seres aqui, inclusive o Antropos, o primeiro Adão, o Pigeradama. Quando a gente vê esse mapinha aqui, eu sempre mostro isso para as pessoas entenderem. Eu sempre mostro essa face aqui, tá? Ok? Eu sempre mostro isso aqui, ó, tá? Então, bem aqui, ó, você vai ver que tem o primeiro Adão. Então, aqui já existia humanos. Porque Adão é só um arquétipo, um protótipo, um modelo, tá? Aí, aqui, no universo da matéria, vai ser criado o segundo e o terceiro Adão. Aqui, ó. Tá? Segundo e terceiro Adão. Porque o primeiro Adão está aonde? Os outros antropos, os outros humanos estão aonde? Estão no pleroma. Por isso o estudo que você vai fazer agora comigo, nós vamos indagar algumas questões. E aí eu vou pedir que você tenha bastante clareza no que nós vamos ler. Porque são coisas, família, que nos fazem ser o que somos. Que a gente já percebeu que tem alguma coisa errada na nossa história, a isso não tenha dúvida nenhuma. Que existem seres que não eram humanos, também não temos dúvida nenhuma. Agora eu vou fazer algumas colocações aqui, algumas leituras de pequenos trechos, não vou ler trechos enormes, porque isso demandaria um tempo enorme, ok? Então a primeira, diríamos assim, a primeira teoria que se apresenta, tá? Vou fechar aqui, que nós estamos no Jornal Nacional, vamos entrar daqui a pouco, e aí tem que fechar aqui o paletó. Tá? Então, a primeira teoria que nós vamos dar uma analisada aqui se chama Terra como planeta prisão. Tá? Então, eu vou pegar aqui até para me marcar também, né? Que eu deixo primeiro marcar aqui, tá, gente? Primeiro marcar, vamos marcar, eu quero uma cor bem bacana. Ok, então a Terra como planeta prisão seria uma primeira teoria, né, que nós teríamos, ok? Então há uma teoria popular de que a Terra, na verdade, é nossa prisão. Presta atenção. E fomos trazidos aqui como uma punição. De acordo com a teoria, éramos um grupo violento, assassinos, ladrões, lascívios, vingativos, de criminosos, uma ameaça à sociedade, que foram reunidos e transportados para um planeta prisão escolhido por seu estado habitável, mais primitivo, tá? Certo? E por seu afastamento da civilização galáctica. A teoria sugere que os extraterrestres que nos trouxeram até aqui provavelmente apagaram nossas memórias, então não tínhamos nenhuma lembrança das civilizações e tecnologias que deixamos para trás. Eles então nos deixaram na Terra e nos deixaram em nossos próprios dispositivos.
eles nos monitoram para ver como nos desenvolvemos e se nossos genes de violência eventualmente desapareceram. Tá? O que aconteceu a seguir foi provavelmente sem precedentes. Já existiam algumas civilizações de hominídeos que aqui quando surgimos. Tá? Os neandertais, os denisovanos, ou pelo menos outras espécies, e talvez também alguns povos mais antigos, como o Homo heidelbergensis. Os extraterrestres poderiam ter esperado que nos integrássemos a eles, a esses grupos de hominídeos que já existiam. Mas, em vez disso, podemos tê-los levado à extinção. Então veio ao nosso desenvolvimento inesperado e rápido em uma sociedade avançada, completa, com ferramentas, linguagem, matemática, ciência, arte, arquitetura, agricultura, animais domesticados e em breve. Os extraterrestres podem ter apagado nossa memória quando nos trouxeram para cá, mas parece ter esquecido as informações armazenadas em nossas memórias genéticas, tá? Lugar aqui na Terra. Não demoramos muito para recriá-los. Então, essa primeira teoria, tá? Você já deve ter ouvido muito sobre isso por aí, que é essa teoria de que nós viemos de algum lugar. Inclusive tem um livro no Brasil chamado Os Exilados de Capela, tá? Os capelinos. E aí tem a ideia de que nós viemos de algum lugar para cá, essa teoria. Tá? Nós éramos talvez pessoas maus, seres maus, alguma coisa nesse nível, e viemos para cá. Essa é uma teoria. Eu estou dizendo que é a verdadeira, não. Estou apenas colocando. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Porque já está tudo no outro vídeo lá. Então eu vou apagar para cá, apagar aqui. Eu só não vou apagar isso aqui ainda, porque pode ser necessário, ok? Então, você pode estar se perguntando assim, bem, se essa teoria for verdadeira, de que nós viemos para cá, de onde viemos? Tá? Então tem uma hipótese que está nas entrelinhas dos escritos gnósticos, que é a ideia de que provavelmente, tá? É uma teoria, tá, pessoal? Não é uma coisa que eu esteja afirmando. Isso aqui vai servir apenas para que a gente delimite, né? Não sei se vai dar aqui. Essa teoria, eu vou botar bem aqui, número 1, é de que fomos enganados, né? Certo? Fomos enganados pelo demiurgo, a ocupar corpos. Tá? Essa teoria, isso aqui, ó, tá? A ocupar corpos, tá? Teria sido a tentativa do demiurgo de captar os antropos, tá? Vou botar aqui antropos, certo? Se não der para você ler, mas não tem problema não. Aqui tem os antropos, que nasceram junto com os aeões. Então, o demiurgo teria atraído esses antropos daqui, tá? A virem para essa região aqui. Ok? Ele criou corpos físicos aqui, né, materiais, e atraiu esses para cá. Isso é uma teoria gnóstica, mas existe teorias que desenvolveram essas ideias aqui, tá, como o livro Exilados de Capela.
tá? Porém, bem aqui, tá bem aqui, né? Ah, não, tá bem aqui, ou aqui, para cá, né? Aqui, então fica na minha mão aqui, ó, aqui, ó. Então, essa ideia do engano do demiurgo, né, que faz com que as pessoas venham para a Terra, aí seriam espíritos a ocuparem corpos, mas aí a grande pergunta é como esses corpos já teriam sido feitos? Né? Ou eram puramente corpos almáticos, psíquicos, que existiam na Terra e que, de uma certa forma, ele atraiu os seres para cá. A outra ideia né, é que esses antropos lá do Pleroma já tinham corpos. Né? Já tinham uma espécie de corpos físicos. Ou corpos... ou corpos... Né, seriam corpos... certo? Moronciais. Ou semimateriais. Tá? Ok? Então, esses seres, os antropos daqui, já teriam corpos, por isso eles não tiveram dificuldade de migrar daqui para cá. Ok? O que seria uma mudança substancial, né? Então, provavelmente, quando eles chegaram aqui, certo? O demiurgo acabou os prendendo aqui, tá? Existe essa ideia, inclusive existe uma ideia de que provavelmente nós seríamos também anjos que foram enganados e jogados para cá para ocupar corpos, né? Se tornarem materiais e permanecerem aqui, e só voltarem, né, após a sua existência terrena. Então, tem essa história aí. Vamos lembrar que o livro de Urântia, prestem atenção, o livro de Urântia fala que Adão e Eva vieram de Jerusalém. Tá? Vieram de Jerusalém. Eles não eram terrenos. E que ao chegarem aqui, a função deles era se procriarem e os adamitas, os descendentes de Adão e Eva, se juntariam, tá? Cruzariam, né, com os adonsonitas ou os andonitas, que eram descendentes de Adão e Fonta, que eram hominídeos. Então eles vinham para cá com a função específica, serem elevadores biológicos. Ora, se Adão e Eva vieram de fora, e a gente já viu em vídeo anterior de que não houve esse processo se deu tudo conturbado. Por quê? Porque acabou que Adão e Eva procriaram, e aí foi gerando outra raça para cá, outra raça para ali, e aí acabou acontecendo que não houve essa evolução biológica em toda a raça. Tá? Então não é uma teoria tão absurda. Pode ser verdadeira, mas a gente vai mostrar outras que existem, ok? Então essa teoria aí, ela foi inclusive alguns escritores gnósticos, tá? E falam sobre essa ideia, né? De que nossos corpos são prisão de espíritos que vieram do Pleroma. Mas aí vai denotar que como é que esses espíritos entraram dentro de corpos. Esses corpos já eram psíquicos, ok?
Aí existe aquela ideia do sopro do demiurgo para, né? E aí ele preencheu a gente com a centelha divina e, portanto, com o espírito, aí já é uma outra história, tá? Mas isso aqui, gente, é fruto de uma pesquisa que a gente está buscando. Nós estamos aqui mostrando ideias que existem que nem sempre são mostradas pela nossa sociedade, tá? Agora nós vamos ver uma outra teoria, pessoal, que é o seguinte, tá? A teoria, certo? Que é a seguinte. Ok, vamos lá. Ok. Vamos ver aqui o que diz aqui, né? Vamos ver aqui alguma coisa aqui. Aqui, ó. A teoria da hibridização, tá? Essa ideia aqui, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Ok. Hibridização. Alguns geneticistas não convencionais, claro, tá? Acreditam que os alienígenas podem ter unido os 223 genes órfãos do genoma de um hominídeo nativos da Terra, como Homo erectus ou o Homo habilis. Esses genes podem ter vindo diretamente dos próprios alienígenas. Mas alguns pesquisadores afirmam que há evidências de 20 espécies extraterrestres em nosso DNA. Olha só, afirmam a evidência de 20 espécies extraterrestres no nosso DNA. Tá? Esses cientistas que falam isso aqui, pessoal, esse meu coisa aqui está um problema, meus amigos. Tá? Aqui, ó. Ele vai dizer que existem, aqui, ó, evidências de 20 espécies extraterrestres em nosso DNA. Os geneticistas acreditam que esse processo de hibridização criou um salto instantâneo do hominídeo nativo para os humanos modernos, sem nenhum elo perdido entre eles. Voltaremos a falar de um elo perdido nas evidências fósseis mais tarde, ele diz no artigo. Há muitas evidências e interferência externa no genoma, né? Por exemplo, no nosso gene. Há centenas de cicatrizes onde seções de genes foram duplicadas de outros genes. Tiveram suas cabeças ou caudas arrancadas, que normalmente as desativam. Tiveram seções adicionadas ou removidas, ou foram unidas parte de outros genes. Esses cortes e emenda estão presentes no genoma há centenas de milhares de anos. Nossos próprios cientistas podem realizar esses mesmos processos em seus laboratórios hoje, mas eles só tiveram a tecnologia para fazer isso nos últimos anos. Então, a teoria da hibridização é uma teoria que é aquela teoria dos antigos astronautas, de que os Anunnaki aqui chegaram, né? Então, qual seria a próxima teoria? Então, aqui, ó, a segunda teoria, tá, seria a da hibridização. Ó, tá? Hominídeos, tá? Hominídeos mais aliens, ok? Aí, nesse caso aqui se insere a ideia dos Anunnaki, né? Que é defendida por algumas pessoas.
de que os Anunnaki foram esses que fizeram a hibridização dos seres humanos com eles. Tá? Tá bem aqui, tá? Então, a primeira teoria é que fomos enganados pelo demiurgo e fomos jogados aqui. Ou a ideia que permeia algumas cabeças aí é que nós éramos uma espécie de bandidos estelares e que eles pegaram uma carrada e disseram, vamos levar para algum planeta aí e despassar esse pessoal. Tá? Então, os capelinos, né? Então, exilados de Capela, sabe? Tem várias teorias a respeito disso. Mas aí nós entramos dentro de uma seara meio que espírita, ok? E então, portanto, seria uma coisa meio que como esses seres vieram para cá, e vieram para cá como? Com corpos humanos, ou eles não tinham corpo, vieram para cá com espírito, e quando chegaram aqui aonde que eles ocuparam, que corpos ocuparam? Os hominídeos como? Tá? Então, são perguntas, existem mais perguntas do que respostas, tá? Então, isso é uma outra ideia. Aí, a segunda ideia é da hibridização de hominídeos mais aliens, ok? Isso também existe, tá? E aí se insere a ideia dos Anunnakis, né, que ao chegarem aqui na Terra encontraram os hominídeos, Homo erectus, Homo habilis, e resolveram mudar geneticamente eles, inserindo no DNA deles no nosso DNA, o próprio DNA deles. Só que espertamente eles foram lá e pegaram, deixaram apenas dois pares do DNA funcionando, dois pares de fita, né? Diríamos assim, do DNA funcionando. O resto eles apagaram tudo. E aí eles apagaram também a memória genética. Ora, a memória genética nos levaria a descobrir, a lembrar de coisas que particularmente não saberíamos. E eu queria dizer para vocês que isso não é de tudo absurdo. Veja, algum tempo atrás, quando eu ainda era cristão, ortodoxo, né, eu vi uma história, li um livro que contava a história do seguinte: uma moça, ela houve um assalto na casa dela e o bandido acabou sufocando ela, né, e aí causando a morte dela. Mas mesmo assim, ela ainda foi levada para o hospital na tentativa de salvá-la, né? E como não era possível a salvação dela, né, a cura dela, os pais resolveram doar o coração dela para uma outra pessoa, doação de órgão, né? Aí no livro conta que a moça que recebeu o coração da outra começou um processo de sonhos constantes. E os sonhos se repetiam, ela vendo a figura de um homem. Tá? Ela via a figura de um homem constantemente, então ela resolveu que tinha algo errado naquilo. E ela resolveu então descrever quem era o homem. Ela foi até a polícia, né, porque ela ligou, pois ela descobriu que a moça que tinha doado o coração tinha sido basicamente assassinada e tudo mais, né, praticamente. E ela resolveu então fazer uma denúncia na polícia. E ela começou a descrever o rosto do homem. E eles foram descrevendo, e chegaram a uma imagem. E aí bateu com uma imagem de um procurado. E o cara foi encontrado e confessou que realmente havia acontecido isso.
Então, o que foi aquilo? Aquilo era a memória genética do órgão do coração. Você sabe que os transplantes de órgão, eles correm muitos riscos, entre eles a rejeição. Por quê? Porque parece que eles têm uma inteligência de que eles estão em um lugar que não é deles. Tanto é verdade que as pessoas perdem, que têm amputação, por exemplo, perdem uma perna, elas continuam sentindo coceira na perna já amputada. Por quê? Porque há uma memória genética, há um campo de energia que se envolve, né? Inclusive que quando criaram aquele aparelho chamado Kirlian, né, que tira a foto da aura, eles já fizeram isso com plantas. Eles cortaram a folha da planta e depois tiravam o perfil energético da planta, continuava lá, como se fosse a alma da planta. Entendeu? Isso acontece também com os humanos. Então existe uma memória genética. Tá? E de alguma forma eles tentaram, foram lá e apagaram, né? Certo? Agora nós vamos ver uma outra teoria, tá? Uma outra teoria, ok? Eu estou indo de página em página porque para não levar muito tempo, né? Certo? Vamos ver aqui a próxima teoria. Isso é muito interessante, né? Aqui, né? Quando você ouve as palavras elo perdido, provavelmente pensa no ancestral imediato de ambos os hominídeos e macacos. Este pode ter sido o Graecolopithecus freiberg, né? Que foi descoberto em 2017. Acredita-se que essa espécie, semelhante ao macaco, tenha vivido em todo o Mediterrâneo Oriental há cerca de 7.024 milhões de anos. A descoberta é atualmente considerada controversa, mas se for eventualmente provada, significará que o elo perdido mais conhecido foi encontrado. Mas esse não é o elo perdido ao qual estou me referindo, diz o escritor. Há outro elo perdido mais tarde em nossa linha do tempo, que deve nos conectar a outros hominídeos. Esse elo perdido é muito mais importante do que o elo macaco-hominídeo, porque sugere que não nos originamos na Terra. Tá? Vejamos as evidências. Tá? Restos de humanos modernos foram encontrados na Austrália e em Israel, datado de cerca de 400 mil anos atrás. Ok? O DNA humano datado desse período também foi encontrado na Espanha. Isso sugere que o nosso elo perdido deve estar em algum lugar entre 400 e 500 anos atrás. Aí eu vou chamar você a atenção de outro fato interessante. Tá? Outro fato interessante. Ok? Não sei se vai dar aqui ou aqui. Tá? Vamos ver aqui. Lembram que no estudo anterior eu falei que há 500 mil anos atrás, certo? Chegou na Terra o Caligacha, está no livro de Urântia, tá? O Caligacha, tá? Mais os seus assessores, que haviam recebido, ok? Esses assessores haviam recebido genes, eles haviam recebido genes dos hominídeos, ok? Para terem corpos, tá?
Então, isso aqui parece ser engraçado, mas não é não, gente. Isso aqui é o livro de Urântia, tá? Quando eu escrever Lu, você já sabe que é o livro de Urântia. Então, há 500 mil anos atrás, chega aqui na Terra o príncipe planetário com os assessores, tá? Que receberam Gênesis, tá? Porque os plasmadores da vida saíram daqui, foram para Jerusalém e implantaram neles o gene, né? Para eles poderem ter corpos materiais aqui na Terra. Então, esses assessores, apesar de serem supra-humanos, eles tinham corpos humanos. Presta atenção nisso, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque bate com essa ideia desse texto do escritor aí. Porque eles estão indagando o seguinte, que o elo perdido esteja mais aí entre 500 a 400 mil anos atrás. Tá? Da onde teria surgido o homem moderno, ou o Homo sapiens. Ok? Por quê? Então, o livro de Urântia parece dar uma noção de que isso seja possível, de que esse grupo aí seja primordialmente aqueles que trouxeram tecnologias para cá. Tá? Porque o Adão e a Eva só vão chegar aqui em torno de 38 mil anos, tá? Antes de Cristo, no ano 38 antes de Cristo, ok? Esses aqui é Adão e Eva. Esse Adão e Eva vieram também para serem elevadores biológicos, tá? Então, você imagina que eles estão bastante distantes da ideia, mas 38 mil anos, né, é uma idade avançada, porque os sumérios surgiram em torno de 4 a 6 mil anos atrás, pessoal, antes de Cristo. Tá? Então, ou seja, imagine isso aí. Não dá para perceber que tem algo que realmente está nos fazendo refletir sobre essa realidade, ok? Então, a primeira é que fomos colocados dentro de um planeta prisão, a primeira teoria. A segunda é de que nós somos híbridos, hibridizados, com aliens. E a terceira diz que provavelmente nós tenhamos sido de uma era mais antiga, de 400 a 500. E isso bate com a informação da chegada do Caligarte aqui na Terra. Lembrando que quando ele chegou aqui já existia 1 bilhão de seres humanos descendentes de Adão e Fonta. Portanto, já existia o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo de Neander, o Denisova, enfim. Ok? Então, o gênero Homo já existia na Terra, espalhado por todo canto. Então, você já tira assim, uma ideia de... Bem, isso é possível. É por isso que eu digo, esse canal aqui, ele não existe para a gente ficar brincando de fazer H aqui. Não. Nós estamos aqui, nós somos buscadores, né? Buscadores, e buscadores correm atrás de informação. Eles não ficam sentando, esperando a morte chegar. Porque não dá que tá. Tá? Igual o Raul Seixas falava. Eu que não me sento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Então, tem gente que não, fica aí. Né? O que vai adiantar eu saber sobre minha origem, se isso tem importância? O que eu quero é curtir a vida, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Então,
mesmo pensando dessa forma, essa não é a melhor situação, porque o ser humano está ligado de forma, diremos assim, é que eu vou usar o termo, metafisicamente a um mundo superior. Claro que os cientistas jamais vão entrar nessa seara aqui, porque para eles isso aí é alguma ideia meio que abestada, né? Aí eu vou aqui a outra página do livro, tá? Eu estou digitando cada página para a gente poder ver cada ideia, né? Eu quis selecionar, porque senão a gente ia ficar muito tempo procurando, né? Ó, esse ponto aqui é a nossa necessidade inata de adorar a divindade, tá? Isso é um outro ponto importante na nossa pesquisa. Por quê, pessoal? Parece estar programados para adorar a divindade. Nós parecemos, inclusive a biologia da crença, né, de que há alguma coisa, inclusive existe, né, uma ciência que se chama neuroteologia, alguma coisa assim, que estuda exatamente por que a mente humana, tá? A mente humana, então, ela foi programada, parece, para adorar, né? Ter adoração a alguma divindade, né? Então, assim, a prática pode ser encontrada em todas as culturas, dizer aqui, ó, do mundo, mesmo nas tribos remotas que geógrafos e antropólogos dizem nunca tiveram comunicação prévia com ninguém, podemos não concordar com a divindade que eles adoram. Em algumas culturas, adorar o errado pode fazer com que você seja morto. Você morrer, você irá direto para qualquer versão de Elis, né? Elis daquela religião. Mas por que adoramos divindades? O escritor diz aqui, alguns dizem que é porque estamos buscando resposta. Por que estamos aqui? Qual o nosso propósito? Outros dizem que as divindades surgiram dos antigos contos de moralidades inventados por ancestrais. Eles foram projetados para espalhar a mensagem de que pessoas não devem matar umas às outras, roubar o bem das outras, absorver a esposa dos outros e tal, e tal, e tal. E por isso, porque aí eles tinham que inventar que existia um ser superior que tinha deixado essas regras e que desobedecer isso levaria as pessoas para um inferno, para um negócio aí, tá? Isso evolui para a ideia de que alguém está constantemente nos observando e nos julgando, o que incentiva ainda mais o bom comportamento. Se nos comportarmos bem, seremos recompensados, por exemplo, com a chuva de sol nas épocas certas do ano para garantir nossa boa colheita. Há, sem dúvida, uma vantagem evolutiva em acreditar na divindade e viver de acordo com seus padrões morais. Por exemplo, seu vizinho acredita que ele e sua família serão punidos se ele matar você. É mais provável que você sobreviva o tempo suficiente para se reproduzir e criar seus filhos. Essa crença torna profundamente arraigada. Tá? Então, o escritor aqui está dizendo o seguinte, olha, a crença que seria uma terceira, né, aspecto, a crença em Deus foi inventada para conter o ser humano animal. Porque senão já tinha tudo sido destruído, pessoal. Porque há realmente dentro de nós um aspecto animalesco. Tá? E isso leva também a uma outra teoria que dizem o seguinte,
que as outras fitas do DNA foram apagadas porque, de repente, essas fitas do DNA poderiam liberar o gene animal do ser humano, tá? Poderia tornar o ser humano não mais civilizado, mas se isso é verdade, o que nós vemos hoje no nosso mundo é a completa incivilização, tá? Você vê, por exemplo, lá em Israel, eles se acham no direito de viver, mas eles também se acham no direito de matar mais de 30 mil palestinos, né? E ontem Israel foi alvo de bombardeio do Irã, né? Aí todo mundo condenou, porque nós estamos aqui para condenar os ataques que o Irã fez contra... É engraçado, né? E por que vocês não fazem nada para impedir Israel de continuar com esse genocídio? Por que vocês não fazem nada contra o Benjamin Netanyahu? Por que vocês têm tanto medo de Israel, tanto medo dos judeus? Qual é o problema, pessoal? Por quê? Porque eles são o povo escolhido, o povo de Deus, o povo de não sei o quê? Não, eu não estou fazendo apologia de nada aqui. Não é antissemitismo, é questionamento. Porque é absurdo esse ato animalesco que está se vendo em Israel. Tá? Daqui a pouco vocês vão observar que tudo indica que os supostos reféns já devem também ter morrido no meio daquela desgracença toda que está ali. E ninguém faz nada. As pessoas se limitam em criticar. Criticar. Mas aí vem aqueles cristãos de meia pataca, esses covardes. E eu vou usar um termo aqui bem forte, são canalhas. Sabe por quê, pessoal? A canalice dessas pessoas de acharem que podem, sabe, defender um Estado porque supostamente um Deus todo-poderoso, o Deus, lembrando que lá em Gaza não vivem somente árabes, tem árabes cristãos lá, nem são muçulmanos, tem muçulmanos, árabes cristãos, árabes cóptas, etc. Tá? Todo mundo sabe o que é que o Benjamin Netanyahu fazia. O que é que ele fazia antes, pessoal? Ele fazia negociação com Hamas para enfraquecer o governo da Cisjordânia. A gente já sabe quem criou o Bin Laden, a gente já sabe quem criou o homem do bigodinho, a gente sabe quem é, pessoal. São o mesmo povo que depois vai se vitimizar. Nós somos tão perseguidos, nós somos tão queridos. Você sabe quantos povos nativos do Brasil existiam aqui antes dos colonizadores chegarem? Então, pessoal, desculpa dizer, mas se apagar o gene da dimensão animalesca do ser humano, voltou. Porque o que nós estamos assistindo hoje no mundo contemporâneo é de uma loucura, pessoal, que às vezes eu me pergunto onde nós vamos parar. Ok? Certo? Bem, agora nós vamos ver outra. Né? Vamos ver outra ideia aqui. Né? Porque eu não posso deixar de falar de certas coisas, pessoal, porque eu estou vivendo no mundo e eu não posso me negar e me furtar. Não estou defendendo o Hamas, não estou defendendo Irmandade Islâmica, não estou defendendo essas besteiradas todas. Eu estou dizendo que em nome de um é como que as pessoas fazem, em nome de combater um crime, eu cometo outro crime. Não existe isso. Tá? Então, lamentavelmente, os cristãos que são tudo manipulado pelo demiurgo, que é o mesmo Deus de lá, dos que estão matando o palestino, é o mesmo. Tá? Que infelizmente a ciência tenta classificar e dizer que nós adoramos divindade, porque isso, né?
Vamos ver aqui. Existem centenas, que é esse ponto aqui que eu quero pegar, tá? Que é o da página 159, que é esse aqui, ó. Existem centenas de estruturas antigas feitas pelo homem há milhares de anos, e algumas, em alguns casos, milhões de anos antes que os humanos modernos supostamente evoluíssem. Tá? Também foram descobertos incontáveis artefatos que são inquestionavelmente feitos pelo homem, mas eles também datam de muito antes de os antropólogos dizerem que estivemos aqui. Então, ele está falando o quê? Dê uma olhada, ele diz aqui, em alguns deles no próximo capítulo. Como vimos anteriormente, os principais cientistas historiadores ignoram essas coisas porque não se enquadram na sua visão rígida da história humana. Se você pressioná-los para uma resposta, eles insistirão que devem ser mais recentes do que as evidências indicam. Tá? O problema é que a maioria dessas coisas foi corrigido por vários especialistas, laboratórios confiáveis, usando métodos aprovados, e datas ainda correspondem. Alguns dos artefatos foram encontrados dentro de camadas de rocha que conhecemos com milhões de anos de idade. As pessoas que fizeram essas coisas não poderiam ter evoluído na Terra, não poderiam ser terráqueos, tá? Porque elas não se enquadram na linha do tempo evolutiva. As civilizações humanas mais recentes, que datam de cerca de 400 mil anos atrás, meio que se enquadram na linha do tempo, mas ainda existem algumas discrepâncias importantes, incluindo o fato de que não há nada a partir do qual podemos ter evoluído. Então, o que ele está dizendo aqui? Pessoal, o Graham Hancock foi extremamente criticado quando ele fez uma série para a Netflix. Por quê? Porque os benditos antropólogos, os arqueólogos, né, principalmente, criticaram ele. Por quê? Porque ele insiste em dizer que nós sofremos de alguma amnésia. Porque ele diz, olha, a evidência é de que houve aqui na Terra uma civilização há milhões de anos atrás. Então, bem, se foi há milhões de anos atrás, pessoal, a pergunta é o seguinte: quem fez? Porque não pode ter sido os humanos. Ou está errado a datação, ou está errado a antropologia que coloca o Homo sapiens numa data muito posterior a isso. Aí, quando ele fala que existiu uma civilização anterior, provavelmente pré-diluviana, e que tinha conhecimentos, algumas coisas, eles ficaram bravos. Mas como é que você vai questionar esses achados arqueológicos? Não podem. Se foram humanos que fizeram isso, eles não eram daqui da Terra. Vocês estão entendendo? Então, de onde esses seres vieram? Então, não bate as análises antropológicas, as datas dos historiadores, com os artefatos que são encontrados. Tem um monte, Göbekli Tepe, e não sei aonde, as pirâmides, um monte de coisa. Né? Que não pode ser explicado, porque como que se o Homo sapiens surgiu não sei quantos mil anos atrás, e esse material aqui é datado de milhões. E se teve civilizações aqui avançadas, para onde foram? Se mataram? Se destruíram? Houve aqui uma guerra nuclear que acabou com tudo, e aí depois retornaram e recomeçaram a Terra de novo? Então, é a pergunta, né, que vale $1 milhão.
Então é importante a gente questionar essas coisas, pessoal, porque é isso que faz a gente sobreviver nessa terra, ok? Agora nós vamos olhar outra aqui, né? Que é a 162, né? Vamos aqui na página 162, aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Esse ponto aqui, ele fala sobre os artefatos fora do lugar, ó. Tá? Em vez de estar páginas e páginas de evidências, aqui gostaria de encaminhá-lo para o Forbidden Archaeology de Michael Al, né? De Michael Al, né? Como Cremo e Richard L. Thompson. Nesse livro, os autores provam, sem sombra de dúvida, que artefatos na Terra há pelo menos 2 milhões de anos, revisitado e verificado por centenas de estudiosos renomados, que deram a ela a sua total aprovação. É claro que é odiado e ridicularizado pelos principais cientistas, que chamam de pseudociência, embora absolutamente não seja. Tá? Então, esses artefatos, meus queridos, estão lá, né? Mais ou menos aí, né? Há tempo. Então, há uma briga entre alguns estudiosos, porque quando eles remontam para 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, aí o pessoal vem e diz, não pode. Por quê? Porque o Homo sapiens só passou a existir lá depois lá pelo ano 8, 6, mais ou menos há 10 mil anos atrás. Meu amigo, então, que droga que fizeram isso aqui? Quem eram esses seres? Aí, claro, vão especular que foram aliens, que vieram aqui na Terra, estavam por aqui, mas pera lá. Os Anunnaki chegaram aqui mais ou menos aí em torno de 6, 8 mil anos atrás, para criar a civilização suméria. Quem é que teve antes aqui? Eu volto a dizer, o livro de Urântia parece dar uma explicação um pouquinho mais lógica. Inclusive o livro, ele vai desenvolvendo toda a origem da vida aqui na Terra, claro, levando em conta a bendita ideia da evolução meio que de Darwin. E eu não creio nisso. Desculpa dizer. Não sou darwinista, não acredito nessa evolução, como não acredito no criacionismo. Então, são duas coisas que para mim são abomináveis, tá? Porque não explicam quase nada. Deixam muito mais dúvida do que propriamente a coisa, tá? Porque nós evoluímos de um símio, de um macaco, de um primata. Bem, por que os primatas não continuaram evoluindo? Porque pararam no estágio de macaco. Então há uma história mal contada nisso aí. Ok? Certo? Agora nós estamos caminhando aí para o fim do vídeo. Né? Vou pegar aqui, vou mudar aqui logo aqui a página. Né? Aqui. E vamos lá. Vamos tocar o barco aqui para ver, né? Aí então vamos ver as hipóteses chamadas alternativas. Evoluímos na Terra, essa ideia da evolução na Terra. É claro que isso é o que a maioria das pessoas acredita. É que as principais cientistas insistem ser a única verdade possível, né? Certo? Antecedendo ao êxodo da África em dezenas de milhares de anos. Os hominídeos estavam presentes na Terra antes de nós existirem. Antes de nós existirem, realmente não se parecem conosco. Como vimos, seus crânios, em particular, são marcadamente diferentes dos nossos. Eles também eram mais atarracados e robustos do que nós, e muito melhor adaptados a viver aqui.
No entanto, temos uma pequena quantidade do seu DNA, né? O chamado em urgenomos, né? Isso pode ser resultado do cruzamento com eles. Aí volta o livro de Urântia, porque o livro de Urântia exatamente vai falar que esses seres aqui vão cruzar, vai gerar a raça nodita, a raça antida, a raça andossonita, a raça... vai gerar várias raças. Parece o livro de Urântia ter uma explicação um pouquinho mais lógica. Não estou dizendo, não estou endossando o que o livro diz, porque tem muita coisa lá que convenhamos, parece um delírio momentâneo, mas se a gente olhar a ideia, não deixa de ser verdadeira, que ao mesmo tempo que foi uma evolução, também houve uma hibridização. Por quê? Porque esses seres não eram daqui da Terra, e nem o Adão e a Eva. Os que eram da Terra eram o Adão e a Fonta. Então, pera lá. Então houve uma hibridização, sim. Porque depois os assessores do Kaligasha vão se relacionar entre si, vão ter, como eles eram supra-humanos, geraram filhos parecidos com eles, com poderes, etc, etc. Esses seres poderiam muito bem se tornarem aqueles que foram criadores das ideias de Lemúria, Atlântida e etc. Tá? E depois eles se relacionaram com os descendentes de Adão e Fonta e geraram os Noditas. Aí depois os Adamitas se relacionam com eles, geram os Antidas, que vão dar origem aos Sumérios, né? E aí vai uma mistura, tá? Quer dizer, o Adão e a Eva não cumpriram o seu papel na evolução dos descendentes de Adão e Fonta, mas em tese acabou se misturando. Então, meio que realmente dá para perceber isso aí, entendeu? Talvez seja o livro que mais se aproxima um pouco do que a gente supõe que tenha acontecido na Terra, ok? Certo? Mas vale a pena a investigação, tá? Aí vem, eu não vou ler todo aquilo o que eles vão dizer aqui, sabe, porque são muito caros, né? Olha, relações humano-neandertal, né? Neandertal, certo? Vamos nos concentrar nos neandertais por um momento, porque teríamos cruzado com eles. Existem dois cenários possíveis, ambos envolvendo homens neandertais acasalando-se com mulheres humanas. Porque o gênero Homo, pessoal, tinham várias espécies. É só ler o livro do Homo Sapiens, o nome. Também tem um outro livro, o Homo Deus, não sei o que, Noah. Inclusive, ele é judeu, né? Então, no primeiro cenário, os neandertais foram violentos e causaram, né, violentaram nossas mulheres e colocando um ponto final nisso, levando os neandertais à extinção. No segundo cenário, mulheres humanas, provavelmente adolescentes, acasalaram com homens de Neander por causa de estar ou porque estavam bêbadas, né, por comer frutas caídas que haviam se fermentado. Né? De qualquer forma, há uma relação. Tá? Aí vem aqui o segundo aspecto, aqui, um outro aspecto interessante. Tá? Alguns eu nem vou fazer comentário. Todos os hominídeos anteriores morreram antes de chegarmos lá. Presta atenção nessa coisa aqui. Muitos diagramas da linha do tempo evolutiva humana mostram lacunas nessa sequência. Muitos deles aparecem
ao longo de dezenas de milhares de anos entre os últimos hominídeos nativos que morreram e os humanos modernos que apareceram pela primeira vez. Se esse fosse o caso, não poderíamos ter descendido deles. Então ele já está questionando aqui que, se isso é verdade, nós não descendemos desse povo, a menos ter cruzado com eles. Tá? No entanto, os dados nos quais esses cronogramas se baseiam estão desatualizados. Já vimos que em 2017 a data mais antiga confirmada da evolução humana foi datada de 195 mil anos atrás, né? Anos atrás para 300 mil anos atrás. Quer dizer, de 195 eles disseram, olha, mais ou menos é de 300 mil anos atrás, a 400, a 500 mil anos atrás. Na verdade, provavelmente já estávamos bem estabelecidos em toda a África. Há também evidências das civilizações humanas modernas em outras partes do mundo que datam daquela época. Tá? Vários outros hominídeos representados naquela época, incluindo o Homo heidelbergensis, tá? E o Homo naledi, né? Bem como os neandertais, os dinossauros e aquela outra espécie misteriosa que aparece em alguns dos nossos nomes, mas ainda não foi descoberto, o Homo erectus. Também pode ter existido aqui, embora a data da sua extinção seja incerta, variando de 550 mil anos atrás a 143 mil anos atrás. Olha, vai dar certo com a data aqui do livro de Urântia. Tá? Gente, existe a possibilidade, seria possível dizer que os humanos chegaram na Terra vindos de algum lugar e que apagaram nossa memória ao chegarmos aqui? Vocês estão me entendendo? E porque tudo indica que, inclusive no livro Homo Sapiens, ele fala exatamente que o Homo Sapiens se encarregou de matar todos os outros, todas as outras espécies do gênero Homo. Matou os dinossauros, o Homo de Neander, o Homo habilis, o Homo de Denisova, enfim, tá? E quando eles não eram assimilados ao grupo do Homo sapiens, eles eram destruídos, tá? Então, não seria supostamente que os humanos tenham chegado aqui, vindos daqui, já completamente formados, e que ao chegarem aqui tenham sido, vamos lá, aqui tenham apagado a memória, né? A memória genética e tudo, para não se lembrar de onde. Vejam que os gnósticos dizem exatamente isso também, né? Que o ser humano ele sofre de uma amnésia para não lembrar que o lugar dele é aqui e não aqui, que isso aqui é a sombra disso aqui. Está entendendo? Então, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vários outros hominídeos representados na época, né? Então, tá aqui, eu já citei isso, tá? A ideia da panspermia também tem isso aqui, tá? Eu vou só citar aqui alguns pontos. Sabemos que a vida apareceu na Terra quase que imediatamente após a formação do planeta. Mas, como veremos no próximo capítulo, é praticamente impossível que isso pudesse ter evoluído aqui naturalmente, tá? A panspermia é a teoria de que a vida existe em todo o universo e né?
o específico e outros mundos por cometas, meteoritos e grande parte da panspermia que transportado para o interesse da a exogênese. Bem, primeiro é preciso dizer aqui que o livro, tá? Aí ele vai explicar aqui a panspermia dirigida, que o livro de Urantia parece fazer uma alusão a essa questão da panspermia, dizendo que os plasmadores da vida vieram aqui no planeta, viram que, né, e semearam aqui as sementes da vida. Aí vai contar toda a história dos seres que saíram da água, evoluíram para seres terrestres, depois começaram a se desenvolver, foram se transformando naquilo, até chegar ao Adão e Fonta. A questão é que isso não responde, essa ideia da panspermia, de que a vida começou aqui porque um meteorito acidentalmente caiu aqui e trouxe de lá não se sabe o que. Então, assim, tanto o criacionismo como o evolucionismo parece assim uma certas ideias meio maluca, meio translocada, que, né, aí eu não vou nem citar aqui os aspectos das ideias, tá? Porque a panspermia dirigida é aquela que foi propositalmente semeada aqui, né, há cerca de 4,2 bilhões de anos. Só que a Terra não tem esse tempo, não, pessoal. Eu sempre insisto em dizer, a Terra tem em torno de 1 milhão de anos. Da onde eu basei isso? Dos meus informadores. Tá? Certo? Depois teve a panspermia balística e litopanspermia. Tá? Depois teve a panspermia reversa. Tá? E aí eu não vou entrar em cada uma delas. Aí existe uma outra ideia, somos totalmente alienígenas. Isso é uma outra teoria. Essa hipótese diz que evoluímos em nosso planeta natal original e fomos então trazidos para o planeta Terra em estágio. O estágio 1 ocorreu há cerca de 300 milhões de anos. O estágio 2 ocorreu há cerca de 2 milhões de anos. O estágio 3 começou há 400 mil anos atrás. Tá? E aí o livro de Urantia, bem aqui, diz exatamente, está bem aqui nessa ideia, e continua até cerca de 100 mil anos atrás. O estágio 4 ocorreu há cerca de 70 mil anos atrás. Tá? Certo? O estágio de 300 milhões de anos atrás, tá? Estágio 2, 2 milhões de anos atrás. Esses estágios são bem respaldados por evidências, de alguns dos quais examinamos no capítulo 3. As pessoas chegaram a esse estágio, estabeleceram assentamento, alguns dos quais sabemos que eram arquitetonicamente e tecnologicamente avançados. Tá? Então ele está dizendo que há cerca de 2 milhões de anos atrás já tinha aqui humanos, tá? Certo? Já existiam aqui humanos. O estágio 3, em torno de 400 mil anos atrás, até 100 mil anos atrás. Este estágio da hipótese é aquele em que estou me concentrando neste livro, pois explica nossas origens. Depois de milhares de anos enfraquecendo os genomos e abandonando pequenos grupos experimentais de pessoas na Terra, os alienígenas criaram algo que funcionou. Eles finalmente tinham um grupo, né, que poderia quase sobreviver. Então, ele está dizendo que em torno de 400 a 100 mil anos atrás, foi que se conseguiu criar uma estabilidade de se criar um ser que sobrevivesse na Terra. Pessoal, preste bem atenção no que eu vou falar agora, não me entenda mal. Mas muita gente já teve a sensação de que não é daqui. E quando eu falo isso daqui não é daqui, não é de que você está, não é da sua casa, não é de que a gente parece que não é da Terra. Tanto é verdade, pessoal, que
tudo indica que os seres que habitavam a Terra originalmente, eles eram daqui e conviviam muito bem aqui, tá? Os humanos, eles chegaram aqui, tiveram que se adaptar, inclusive porque o sol fazia mal, né, o ser humano não consegue combater determinadas doenças, o ser humano, enfim, pessoal, tá? Assim, o oxigênio faz muito mais mal do que bem tá? Porque é ele que oxida o nosso corpo e envelhece. Nós respiramos aí, nós necessitamos dele para viver, é verdade. Mas em tese, é ele que também causa o nosso envelhecimento, a oxidação do nosso, né, a exposição ao sol, a nossa pele. Então, tudo indica que os humanos originalmente não eram daqui. A ideia é, ou foram trazidos para cá, ou, mais provavelmente, tem havido uma mudança genética, uma alteração genética, mas que parece ter funcionado, mas ainda estamos sujeitos a tantas doenças, pessoal, né? Então, depois de milhares de anos, parece que eles conseguem. Com base em seu sucesso, eles abandonaram pelo menos 7 grupos muito maiores em locais ao redor do mundo, tá? Quer dizer, eles pegaram grupos, dividiram, e isso bate com o que os gnósticos também falam, e a Bíblia fala, em que né, eles pegaram assim, partes da Terra e foram colocando grupos humanos, organizando e separando. Tá? Tudo indica que exatamente foi essa forma que foi feita. Tá? Os pesquisadores acreditam que deve ter havido cerca de 20 mil pessoas em cada grupo para formar uma população viável. A maior grupo teria sido eliminado na África Oriental. Tá? Aí o quarto estágio, de 70 anos atrás, continuando até 50 mil anos atrás, fomos praticamente exterminados pela super erupção de Toba em Sumatra, Indonésia, 75 mil anos atrás. As estimativas da população global sobrevivente variam de 3 mil a 10 mil indivíduos, com apenas 1.000 pares reprodutores. O maior grupo de sobreviventes teria sido na África Oriental, com pequenos bolsões em todo o resto do mundo. Precisamos, vejo que nesse estágio aqui, a Terra foi praticamente destruída e sobrou muito poucos humanos. Tá? E aí, lá vai todo o processo de crescimento. Precisamos desesperadamente de um influxo de sangue novo. E os alienígenas forneceram isso. Vários milhares de pessoas foram abandonadas na África subsaariana nos 15 mil anos seguintes. Eles se reproduziram com sobreviventes do evento da extinção de Toba, quer dizer, eles levaram um grupo de pessoas para lá, para a África, para se juntarem aos que estavam lá, que tinham sobrevivido à extinção de Toba, né? E ajudaram a reduzir o problema da endogamia. Embora ainda houvesse poucos neandertais e dinossovanos, por aí nessa época, eles também saíram mal após a catástrofe de tabacaria e sofreram um declínio severo. Eles morreram completamente nos próximos 30 mil anos. Portanto, ao contrário do grupo do estágio 3, esse novo fluxo de pessoas não cruzou com nenhum dos hominídeos nativos e não teve nenhum dos seus DNAs em seus genomas. Tá? Há cerca de 50 mil anos, nossa população havia
se recuperado totalmente, tá? Aqui, ó, como vimos anteriormente, há uma teoria interessante que sugere que essas chegadas humanas mais recentes não foram geneticamente alteradas. Eles eram humanos puros, em sua forma natural, trazidos diretamente de nosso planeta natal. Vieram de algum outro lugar. Tá? Eles poderiam sobreviver na Terra porque as condições nela mudaram muito desde que os alienígenas começaram os experimentos originais e a maioria dos predadores desapareceu. Ok? Aí vem aqui esse elemento que nós já lemos, né? Por sinal, lá no coisa, né? Somos hominídeos antigos e alienígenas. Os alienígenas poderiam ter cruzado com hominídeos nativos da Terra, ao qual será o resultado? Bem, isso depende de quão parecidos com os hominídeos eram os alienígenas. Também pensei algo abominável. Acho que podemos descartar essa possibilidade com segurança. Mas eles poderiam ter inserido seções específicas de seu DNA em uma espécie de hominídeos. E poderiam ter usado o DNA de outras espécies alienígenas também. Eles podem ter visitado vários outros planetas habitados e coletado amostras deles exatamente como esse propósito. Curiosamente, alguns pesquisadores dizem que há evidência de 20 civilizações extraterrestres diferentes em nossos nomes. Tá? Mas pode haver outra explicação. Podemos ter sido visitados por várias raças alienígenas e cada uma delas pode ter feito melhorias sutis em nosso gênero. Né? Eles podem ter dado o que consideram ser seções mais úteis aos seus próprios genomas ou de outra espécie. Tá? Aí nós vamos aqui. A minha própria hipótese, diz ele, combina várias das quais examinamos aqui, e que ao oeste este partiu como hominídeos naturais que evoluíram em nosso planeta natal e não na Terra. Os primeiros grupos de nós que foram trazidos para a Terra eram humanos puros, não modificados. Então, os alienígenas começaram a enfraquecer o impulso para resolver o problema. O DNA que eles usaram provavelmente veio dos hominídeos terrestres mais robustos, né? Teria sido feito sentido usá-los, já que eles já estavam aqui. Teria sido fácil colher DNA deles e eles poderiam, obviamente, sobreviver às condições daquela época. Mas isso também não funcionou. Ainda tínhamos condições de sobreviver aqui ao longo de milhares do ano seguinte. Eles aperfeiçoaram ainda mais a raça humana usando o DNA deles mesmos e outras espécies alienígenas. Por fim, como sabemos, eles conseguiram. Isso toma uma mistura complexa de humanos puros do nosso planeta natal, que não é a Terra, com a parte de pelo menos espécies alienígenas, provavelmente várias mais, além de partes de pelo menos espécies de hominídeos da Terra. Por quê? Ele diz, mas a mudança em nossos nomes, né, obviamente não foram tão radicais, embora haja evidências de centenas de pequenas modificações. Apenas 223 dos 420 mil genes parecem ter sido totalmente substituídos, e como nós ainda éramos totalmente biologicamente compatíveis com eles. Tá? Então, vocês vejam que aqui ele vai fazer toda a explicação. Olha, aqui ele vai dar aqui. Eu deveria, é claro, mencionar os Anunnaki, principalmente porque serei criticado por deixá-lo de fora se não fizer. Os antigos sumérios escreveram que os Anunnakis eram reais e vieram à Terra e os criaram. Os Estados Unidos, como híbridos, escravos para que pudéssemos extrair ouro para eles. Tá?
mas ouro podem ser encontrados em todo o mundo. Certamente os Anunnaki teriam desejado extrair maiores dela. Certamente havia alguns ricos depósitos de ouro, área que eles poderiam ter explorado, ok? A outra teoria sugere que os alienígenas estavam mudando por causa de algum tipo de fraqueza genética. Então, eles criaram uma raça de híbridos, que seríamos nós, baseados neles mesmos, mas sem a fraqueza. Isso lhes permitiu sobreviver como uma espécie, mais ou menos. Há teoria relacionada que diz que esses alienígenas marinhos eram os Greys. Já vimos que quão improvável isso é, porque os Greys provavelmente evoluíram de répteis, enquanto nós evoluímos de mamíferos. Existe a teoria de que os primeiros humanos puros que foram trazidos para a Terra foram perigosamente violentos e destrutivos. Portanto, os extraterrestres criaram híbridos menos violentos e mais cuidadosos para tomar o lugar e reparar os danos. Será que os humanos puros originais ainda estão entre nós ainda? Causam estragos? Isso poderia explicar por que os líderes dos nossos governos e cooperações estão tão fora de contato com o resto de nós e parecem tão frios e indiferentes. Bem, tá, eu vou... Há a ideia também que houve uma mudança na Terra, né? Esta hipótese sugere que evoluímos na Terra e já fomos idealmente adequados para viver aqui. Mas então a Terra mudou e nós não. As possíveis mudanças que foram sugeridas incluem o planeta ganhando ou perdendo massa, o que teria afetado a sua gravidade, mudando a velocidade ou a direção das suas rotações após ter atingido por um asteroide. Ok? Vamos lembrar que essa mudança do campo eletromagnético altera de fato aspectos da nossa vida biológica, tá? Isso não é de todo verdade. E aí vem aqui de novo a teoria do planeta prisão. Muitas pessoas acreditam que a Terra é na verdade a nossa prisão e que fomos trazidos para cá como castigo. De acordo com essa hipótese, éramos um grupo violento, assassino, ladrão, ganso, lascivo, vingativo, vaidoso, egoísta e criminoso, e párias de uma ameaça à sociedade. Eles escolheram este planeta nosso por causa desse estado habitável mais primitivo, falta de ferramentas e afastamento da civilização galáctica, e depois nos deixou aos nossos próprios dispositivos. Eles teriam monitorado a poeira para ver como nos desenvolvemos e se permitimos a integração de volta à sociedade galáctica. Mas como todos sabemos, isso definitivamente não aconteceu. Tá? Continuamos a mentir, trapacear, roubar, assassinar, estrupar, poluir, destruir e assim por diante. Em variação, a hipótese sugere que pretenderíamos viver ao lado dos neandertais pré-existentes e talvez integrar a eles. Em vez disso, podemos tê-los levado à extinção. Nosso desenvolvimento inesperado e rápido em uma sociedade avançada, com ferramentas, linguagem, matemática, ciência, arte, arquitetura, agricultura, animais domesticados, em breve pode ter sido resultado de informações armazenadas em nossa memória genética. E os pesquisadores teorizam que os alienígenas ignoraram completamente isso quando apagaram nossas memórias cerebrais. Tá? Bem, aí, pessoal, caminhando para o encerramento do vídeo, alguns vão dizer, mas a Terra é tão bonita para ser uma prisão, né? A ideia mais plausível, pessoal, é que realmente, de fato, os humanos, ao serem trazidos para cá, eles foram alterados. Para quê? Para poder sobreviver na Terra. Por quê? Porque os hominídeos que existiam aqui
estavam perfeitamente adaptados, nós não. Mas há também a ideia de que os alienígenas somos nós. Tá? E de que provavelmente os alienígenas foram nos mexendo em nosso DNA constantemente para ir fazendo melhoras de evolução e de crescimento, etc. Né? E talvez nós somos a evolução dos Anunnaki, porque os Anunnaki talvez até nem existam mais. Muitos alienígenas talvez nem existam mais, porque nós provavelmente tenhamos sido a evolução deles. Tá? Porque por algum motivo eles vieram para cá, para a Terra. Por quê? Porque talvez tenha tido algum problema para ir e tudo mais. Né? Os gnósticos insistem na ideia de que há uma relação muito profunda de que os humanos tenham vindo do pleroma. Por quê? Porque de fato há uma possibilidade, ainda que não esteja isso bem descrito nos livros gnósticos, de que os humanos vieram para cá. Não sabemos se eles vieram com corpos materiais para cá ou se eles vieram numa forma e aqui foram materializados. Ok? Isso pode ter acontecido porque provavelmente havia tecnologia para materializar, assim como o Adão aqui e a Eva vieram de Jerusalém, segundo o livro de Urântia. Lá eles foram desmaterializados, quando chegaram na Terra eles foram materializados. Tá? Isso supõe uma tecnologia muito avançada. Você desmaterializar alguém aqui e materializar a pessoa lá num outro lugar, num outro planeta, num outro plano, numa outra realidade. Ok? Certo? De tudo, no entanto, a gente vê que os gnósticos, quando falaram que aqui existia um antropos, e tem um vídeo aí anterior, antes do último, em que eu leio o trecho de A Origem do Mundo, em que, quando Yaldabaoth diz, eu sou Deus e não há outro além de mim, a voz da Sofia diz para ele o seguinte, estás enganado, Samael, Deus cego, né, Deus ignorante. Tá? Há um antropo, tá? Um antropos que te pisará a cabeça, que te... Ok? Então ele olha e vê a imagem do homem primordial, do ser humano primordial. O que é que esse ser humano primordial? É o humano original. Então, se existia um humano original aqui, um antropos original aqui, no pleroma, ele viu, tá? E tentou e fez a criação de humanos aqui. Mas como ele pode ter criado nós sermos uma imagem distorcida do humano original? Pode ter acontecido? Pode. Porque o que, na verdade, ele criou as coisas com deficiência, por quê? Porque ele passou a deficiência dele para nós. Pode ter ocorrido em virtude de que ele tentou imitar o pleroma, tá? E no nosso universo bolha. E ao criar o ser humano, e talvez o próprio documento A Origem do Mundo, que a gente vai voltar em outro vídeo, vai dizer exatamente isso, né? Que ele criou anjos, criou cidades, criou não sei o que, tal, nos céus, né? Nas diversas esferas, e tudo, tal, para servir a ele. Então nós provavelmente tenhamos sido aí trazidos para cá. Pode ter acontecido? Pode. De repente, os antropos do pleroma podem ter sido convencidos a vir para a Terra. Tá? Outros vão dizer que o que veio do pleroma foi espíritos que desceram, mas se eles desceram, como é que eles assumiram corpos aqui? Né? Ok? Pode ter encontrado corpos já feitos e ocupados, ou quando eles chegaram aqui, eles se materializaram e criaram corpos humanos.
Então tudo isso são coisas investigativas que a gente está fazendo exatamente porque nós desejamos chegar ao grande X da questão, ok? Então não perca os outros vídeos, porque os outros vídeos vêm aí com muita coisa boa, tá? Até o próximo vídeo.